Olá, olá, bom dia, tudo bem? Vamos fazer nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje a nossa lição da Escola Sabatina, mais um dia, né, para a gente aprender. Lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista, do sétimo dia. A gente está estudando aqui nesse primeiro trimestre de 2024, né, janeiro, fevereiro e março, os 3 primeiros meses, sobre o livro dos Salmos, tá bom? Então a gente vai ver aí hoje, terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024, o que é que nos reserva. Então é importante, eu sempre digo aqui, da gente criar esse hábito diário de alimentar o nosso espírito diariamente. A gente é sugado todo dia na mente, no corpo e no espírito. E se a gente não se alimentar diariamente, a gente vai ficar esvaziando até chegar, infelizmente, a ficar seco, né? E aquele que beber da fonte da água da vida jamais terá sede. Então que a gente possa aproveitar todo dia para a gente se alimentar espiritualmente da palavra de Deus, né? Que é a fonte da água da vida, Jesus Cristo, Deus, a Bíblia Sagrada, a sua palavra. Então fica até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Então, maravilha, eu vou fazer aquela transição rápida aqui para você acompanhar os slides comigo e a gente aí começar o estudo de hoje. Bem, então tá aí, lição 3 da Escola Sabatina, né? Terça, dia 16 de janeiro, o tema da nossa lição do trimestre, o Senhor Reina. E hoje a gente vai falar aqui ó, de Deus como justo juiz, tá bom? Então, a gente está vendo essas calamidades, né? Do STF, essas atrocidades do nosso país, os juízes que deveriam ser guardiões da lei usando de política, de politicagem, para quebrar as cláusulas constitucionais, enfim, dar privilégios e vantagens para os amigos, para os companheiros, enfim, complicado demais. E aqui me falando que Deus é diferente disso tudo, ele é um justo juiz. E a justiça verdadeira realmente só vem de Deus, né? Então aqui tem uma ilustração, o professor brasiliano que começa com o guia fácil aí, né, a lição fácil. Ele traz aí uns comentários bem bacanas e ele trouxe aqui uma ilustração logo de cara antes da gente começar o conteúdo do estudo de hoje. Ele coloca aqui, ó, um grande missionário da Alemanha sofreu muito por causa da fé. Né? Sofreu perseguições duras e até prisões. Ele conta que foi levado certa vez perante o Tribunal de Justiça da cidade de Hamburgo e o juiz, levantando o dedo, disse-lhe: Está vendo esse dedo aqui? Mostrou o dedo para o missionário, né? Enquanto eu tiver força de movê-lo, o Senhor vai ser vencido, falou para o missionário, né? E o pastor respondeu para o juiz: Eu vejo sim o seu dedo, minha excelência, mas vejo também um braço que o Senhor não pode ver. E enquanto meu Deus estender por mim o seu braço forte, o Senhor não poderá vencer-me. No dia seguinte, o juiz passou por um nervoso muito grande e teve um derrame cerebral. Foi levado a um hospital onde não podia mover sequer um dedo. Então, que coisa, né? Ele estava se esnobando, dizendo que, olha, tá vendo esse dedo aqui? E no outro dia, né, Deus operou um milagre protegendo o missionário. Ele teve um derrame, nem o dedo ele conseguia mexer mais. Né? E é por isso que a gente está falando aqui que o Senhor é que reina, Ele que comanda tudo, Ele que decide tudo, né? Ele que permite tudo. O salmista diz no Salmo 75 que Deus reina soberano sobre toda a terra e abaterá o orgulho dos soberbos, principalmente dos que se levantam contra Deus e seus servos. Então essa é a grande esperança, é o Senhor dos Exércitos, é o Todo-Poderoso que protege a gente, que é fiel a Ele, tá bom? Então, maravilha essa ilustração. Hoje, o nosso tema é Deus é o juiz. Já começa aqui o guia pedindo para a gente ler o Salmo 75. Então, dá um pause, lê aí sem pressa o Salmo 75, faz essa meditação. E aí vem uma pergunta, né? Por que a jactância dos ímpios é em vão? Né? Eu trouxe até aqui, peguei no Google rapidinho um dicionário, o que é jactância, né? Aqui o professor brasileiro coloca, trocando em miúdos essa pergunta, ele fala, ó, como o Salmo 75 retrata a jactância e o orgulho dos ímpios como em vão, que não adianta de nada. E aqui jactância é isso, ó. É atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. Vaidade, orgulho, arrogância, prepotência, soberbo, né? Pretensão de bravura ou altos méritos e conquistas. Atitude de quem conta bravatas, fanfarrice. Aquele cara que fica assim, eu posso, tudo sou eu sou o cara. A gente tá vendo muitos influencers aí, pessoas que se dizem coaches, bem-sucedidos, que ele é, né? Só falta achar que é o rei da cocada preta, como o pessoal fala aí. E às vezes a gente vê arrogância, prepotência, soberba, né? Interpretações erradas até de Deus, da Bíblia, falando sobre de forma totalmente equivocada, enfim. E aí, isso é jactância, né? E aí o Salmo vem perguntando por que isso tudo é vão, né? E a gente vai ver aqui ó, o Salmo 75, de 1 a 10. O professor fez alguns recortes do Salmo
professor brasiliano, para a gente ver aqui. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele, todos os ímpios da terra, as sorverão e beberão. E eu o declararei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Maravilha, amém, né? Então, respondendo aí, como é que mostra aí nesse salmo que essa arrogância, essa prepotência, essa jactância é vã? Né? E coloca aqui, o salmista mostra que o orgulho dos ímpios será derrubado através dos juízos divinos, depois de julgá-los. Ainda diz que as forças dos justos serão exaltadas. Eu escrevi aqui, porque Deus julgará o mundo, né? No juízo final vai julgar todo mundo, é Deus que vai fazer isso, e vai destruir os ímpios. Então, é vã porque o cara pode ser arrogante, prepotente, achar que é o dono da razão, como for, mas no dia do final, quando Deus julgar o coração, vai falar assim, afaste de mim que eu não vos conheço, e vai destruir, né? Então, essa é por isso que é vã. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. O professor brasiliano comenta aqui, dar louvor a Deus por causa da sua atuação em favor dos justos é uma prática muito usada nos salmos. Como os salmistas enfrentaram a oposição de muitos ímpios ao longo de suas vidas, retrataram de forma geral como o poder divino é soberano e superior a qualquer força ou poder humanos. Mostraram como Deus é um justo juiz que exalta os justos e abate os ímpios orgulhosos e jactanciosos. Né? Maravilha. O guia continua aqui, a nossa lição, né? Como rei soberano, o Senhor também é legislador. Então, Deus é tudo, é onipotente, é onipresente, é onisciente, ele é juiz, ele é executor, né? Ele é rei soberano. Então, coloca aqui que ele é juiz por isso, ele é legislador no Salmo 99:7. E juiz no Salmo 98:9, né? Então, legislador é aquele que faz as leis, né? Que é como se fosse a gente está em época de eleição aí, 2024, né? Eleição importante para a gente escolher os vereadores, que são quem estão ali responsáveis por elaborar leis, fiscalizar o poder executivo, enfim. E legislar é isso, é você elaborar leis, construir coisas boas que melhorem a sociedade, a vida em comum. E Deus tem as leis morais dele, tem as leis ali, né? Os 10 mandamentos, a gente estudou isso no trimestre passado, que os 4 primeiros se resumem em um, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6, na segunda tábua, se resume em amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos. A Bíblia está repleta de guias, de orientações, de regras, de estatutos, de leis para a gente seguir e ter uma vida plena, uma vida feliz, abundante. Tá? E ao mesmo tempo ele é juiz também, ele é do poder judiciário, ele executa uma recompensa ou uma punição pela quebra dessa lei, né? Então está aqui no Salmo 98:9. E além disso, ele é rei também soberano, né? É o prefeito, é o governador, é o presidente, é o dono de tudo, é quem está com a caneta na mão para fazer, né? Aceitar ou não as coisas. Então aqui tem no Salmo 97:2 também. Os ímpios constantemente ameaçam a ordem justa que Deus estabeleceu no mundo, mas o Senhor julgará o mundo, o encerrará do domínio do mal. Isso está no Salmo 75, 8-10, Salmo 96, 13. Aqui o guia vem dando mais alguns esclarecimentos daquela resposta que a gente deu anteriormente, do Salmo 75. Várias imagens retratam a destruição irreversível dos ímpios. A imagem de um cálice com um vinho vermelho, lá no Salmo 75:8, transmite a intensidade da ira de Deus. Jeremias 25:15 fala disso, Apocalipse 14:10 também. O corte dos chifres dos ímpios representa o fim de seu poder e domínio, enquanto os chifres dos justos serão exaltados, lá no Salmo 75:10. Deus escolhe um tempo apropriado. A gente já falou disso, né? Nos estudos anteriores. Aproveitando aqui para fazer essa dica, esse alerta para você. Se você não viu o estudo da semana, para você entender o contexto que o guia prepara de forma cronológica e lógica, vai no sábado, pega lá o estudo de sábado, domingo, o de ontem, segunda, e continua aqui com o de terça. Então está no Salmo 75:2, e ele coloca aqui, ou um tempo designado, ou seja, um tempo apropriado ou um tempo designado para o seu julgamento. Esse julgamento executivo claramente ocorrerá no fim dos tempos. Está em Salmo 96:13, 1 Coríntios 15, 23-26. O Senhor sonda os corações das pessoas como parte de seu julgamento.
Então, ó, leia e aproveite para, né? Não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas é exercício para você aí. Abre sua Bíblia, Salmo 14, no verso 2. E Gênesis também 6, capítulo 6, no verso 5, e Gênesis capítulo 8. Ambos os textos mostram que a execução do julgamento de Deus sobre o mundo é precedida pela avaliação da vida das pessoas e pela busca por quem ele pode salvar. Então Deus vai fazer uma análise, uma pesquisa, né? Vai estudar ali a vida de cada pessoa, o comportamento de cada um, né? Vai botar na balança. Esse julgamento é às vezes chamado de julgamento investigativo. Vai ver suas coisas boas, suas coisas ruins, suas condutas que estavam ali alinhadas com o que Deus pediu e as condutas que estavam, né, incoerentes com o que Deus pediu para você viver, para você fazer. Quando Deus defende os justos e decide o destino dos ímpios. É isso que vai acontecer. Como é que vai funcionar isso tudo? Então o guia traz uma leve pincelada disso tudo aí. Ó. Primeiro, Deus livra seu povo dos ímpios. Está lá em Salmo 97:10, no Salmo 146:9. E coroa os humildes com a salvação, né? A vida eterna. Salmo 149:4. Depois disso, segundo, os ímpios impenitentes serão destruídos para sempre. Né? Então, quem não obedeceu, quem achou que era mentira, que era lorota, conversinha fiada, que a Bíblia, né, é um conto de fadas, vai, né, ser destruído. Salmo 97:3. Alguns salmos descrevem poeticamente a inutilidade das armas humanas contra o juiz divino. Ou seja, o homem pode tentar o que for, esses governos, esses presidentes, esses movimentos, né? Satanás pode tentar usar pessoas para fazer o que for, mas não vai ser inútil, né, contra o poder, o juízo divino. Salmo 76, 3 a 6. O Senhor é também um Deus perdoador. Embora ele puna as más ações das pessoas, ou seja, é diferente desse sistema que a gente tem aqui de impunidade, não. Deus é justo por isso. Ele dá recompensa a quem merece, é meritocracia, né? Que é outra coisa que as pessoas querem destruir nesse sistema, essas narrativas de hoje. Então é mérito. Se você faz do jeito correto, você tem o mérito de herdar a vida eterna e de ser salvo. Se você não obedece, se você faz as coisas erradas, você tem um castigo, você tem a punição. Né? Então, apesar de ele ter a punição, ele é perdoador. Ele dá a oportunidade para a pessoa se arrepender. Ele mostra que a pessoa está no caminho errado. Agora, se a pessoa não entende, não quer, é resistente, é orgulho, prepotente, né? Jactância, é o que a gente falou mais cedo aí, a pessoa vai ser destruída. Né? Isso aqui ele está em Salmo 99:8. O povo de Deus, não apenas os ímpios, prestará contas a Deus. Salmo 54 e no Salmo 135:14. Então todo mundo vai dar conta a Deus no dia do juízo final. Os Salmos transmitem a mesma ideia expressa em outros textos bíblicos, que o julgamento de Deus começa com o povo de Deus e se estende a toda a terra. Deuteronômio 32:36 e 1 Pedro 4:17. O salmista clama a Deus para julgá-lo, mas confia na justiça de Deus para defendê-lo. Salmo 7, 8 a 11 e Salmo 139, 23. No Salmo 24 também tem falando sobre isso. Aqui tem uma dica, né? Uma pergunta também no final do guia de hoje, do estudo de hoje. Os salmos nos chamam a ter alegria em antecipação aos juízos divinos. Salmos 67, 4, 96, 10 a 13 e 98, de 4 a 9. Ou seja, os salmos chamam a gente para ter alegria, para ter esperança, né? Porque apesar dos pesares, a gente tem a esperança de ser salvo por Deus. No dia do juízo, a gente vai receber a recompensa. Como o juízo de Deus pode ser uma boa notícia para as pessoas cobertas pelo sangue de Cristo? Então essa é a pergunta que fica aí. Já poderia responder, mas eu vou deixar para você fazer essa tarefinha aqui. Responde aí no comentário. Como é que é o juízo de Deus, que vai trazer destruição para uns, mas vai trazer bonança, alegria, salvação, vida eterna para outros, pode ser uma boa notícia para as pessoas cobertas pelo sangue de Cristo, para as pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador, aceitam o sacrifício de Cristo e obedecem às suas leis, né? Então tá simples aí, né? Responde aí por que é que vai ser, né? Como é que esse juízo, esse dia do juízo final, esse juízo investigativo, né, vai ser bom para as pessoas que estão ali sob o manto de Cristo. Que eu e você possamos estar nesse lado aí, nesse exército, né? Então como é que isso vai ser bom para a gente? Diz aí, o que é que você acha? Por que é que vai ser bom para a gente estar desse lado, coberto pelo sangue de Cristo no dia do juízo? Como é que isso pode ser uma boa notícia para a gente? E aqui, para a gente finalizar, tem mais algumas colocações aqui, outra ilustração do professor brasiliano. Houve certa vez, numa cidade americana, um determinado juiz que, quando ele era designado para um julgamento que tinha um potencial de ser diferente, né, por se tratar de questões raciais, muitos advogados elogiavam a decisão, dizendo: ele é um juiz muito equilibrado, muito equitativo e justo. Diziam todos, e outros ainda acrescentavam: ele se preocupa tanto com as pessoas, tanto as vítimas quanto os acusados. Muitos outros também falaram muito bem de suas qualificações como um juiz justo. Tais elogios deveriam ser comuns, não exceção.
porque esperamos justiça de um juiz. Mas Deus, o juiz do universo, exige justiça de todos nós e quer que clamemos por justiça para os oprimidos. Como cristãos, devemos estar entre os primeiros a trabalhar pela justiça em todas as áreas da sociedade, não apenas para nós mesmos, mas para os outros também. E assim, ao trabalharmos por uma justiça imparcial, devemos eliminar o preconceito e as atitudes injustas da cidadela inferior dos nossos corações. Quem é justo no íntimo exerce justiça para com os outros de forma natural. Isso é muito bacana, colocar essa ilustração aqui, professor Brasiliano, e essa colocação, porque tem muita gente que acha que a justiça tem que vir só de Deus. E aqui a gente vê claramente que a gente também deve ser justo. A gente sabe da nossa imperfeição, da nossa incapacidade, mas isso não impede que a gente tente fazer o melhor que a gente pode para trazer a justiça para as pessoas. E é por isso que tem tido muita gente boa, muita gente cristã buscado entrar na política, né? Eu mesmo decidi me envolver mais ativamente nesse cenário por conta das injustiças que a gente vê, né? E aí muita gente critica, como é que pode um cristão, servo de Deus, isso e aquilo, e entrar na política, né? Porque a política é suja, não, a política é uma coisa saudável, né? A política é a arte da gente se relacionar, dialogar, discutir, debater ideias, né? Respeitar a pluralidade de pensamentos e decidir como é que a gente vai viver em sociedade. Não é a política que faz o ladrão, que faz a pessoa ruim, que corrompe. São as pessoas, os eleitores, que colocam ladrões, pessoas corrompidas dentro da política, por falta de conhecimento, pela ignorância, né? Então, quando a gente vê injustiça, a gente tem que sair dessa indignação. Não adianta ficar indignado na rede social, brigando, reclamando, ver as pessoas passando fome, passando, né, dificuldade, sem ter moradia, enquanto tem políticos aí, altos escalões do funcionalismo público, vivendo de regalias, vantagens, cheio de dinheiro, milionários roubando dinheiro através de impostos. A gente está vendo que o mundo está caminhando para essa injustiça, né? É o caos. Só que muita gente indignada, mas omissa. E pior do que o mal feito dos ímpios, o grito das pessoas ruins, é o silêncio dos justos. É o silêncio dos bons. E essa fala do professor Brasiliano é muito importante porque deixa claro que a gente deve, não tem nada de errado a gente se compadecer e gritar a favor dos oprimidos, dos injustiçados, de buscar defender. Então, e a gente às vezes precisa se envolver nesse cenário de cidadania, né? A gente vive em sociedade, tem regras constitucionais. A Bíblia fala que dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E César retrata a questão da organização governamental de Roma, né? Então, da lei humana, do sistema humano. Então, a gente deve, sim, né, começar a atentar para essas injustiças e ver como a gente pode contribuir, até levando a informação, até levando conhecimento para as pessoas serem mais esclarecidas e não aceitarem ser subservientes ao erro, à injustiça, né? Então, isso já deixa a gente com um papel importante aí no cenário. Então que fica esse alerta, aproveitando essa deixa que me veio aqui na mente agora, essa iluminação, já que a gente tem ano de eleição e que é importante a gente saber quem a gente vai eleger, quem a gente vai apoiar para ser o vereador, os legisladores da cidade, o prefeito, que é a pessoa que vai governar o dinheiro da sua cidade. Então a gente precisa votar com consciência. Muita gente votando branco, votando nulo, se abstendo, lavando as mãos igual Pilatos fez, deixa lá. Então será que você está agindo com justiça fazendo isso? Deixando as pessoas ruins escolherem quem vai governar a gente? Tem uma frase também de Platão que fala que o castigo de quem não gosta de se envolver nessas coisas de cidadania, de justiça social, né, de política, é ser governado, escravo, governado por quem gosta, né? Então, é importante a gente fazer esse alerta aqui, esse parênteses aqui, aproveitando esse tema de hoje aí. E lógico que, além disso, a gente deixar, acima de tudo, o entendimento para essas pessoas que mesmo que a gente tente buscar a justiça, que a gente tente melhorar essa sociedade aqui, a nossa maior justiça vai vir do céu. A gente tem que mostrar a essas pessoas que, por mais que elas sejam injustiçadas, existe um Deus que tudo vê, que tudo pode, e que se a gente se apegar a Ele, ainda que a gente sofra aqui, ainda que a gente não consiga a justiça aqui nessa terra, a gente vai herdar a vida eterna. Então a gente tem que fazer a nossa parte, não cruzar os braços, não ficar, Deus proverá. Temos que fazer a nossa parte, mas sempre olhando para o reino celestial, tentando melhorar a vida aqui, dar exemplo, ajudar as pessoas que estão aqui, né? Quem está sendo injustiçado, mas lembrando que o melhor para ela é ela ser salva eternamente. Então aqui, ó, em toda a Bíblia, Deus é representado não somente como um terno pai, mas também como um justo juiz, posto que ele se deleite em mostrar misericórdia e a perdoar a iniquidade, a transgressão e o pecado, de nenhuma maneira, todavia, terá por inocente o culpado. Patriarcas e Profetas 4:69. Ou seja, ainda que aqui, reforçando esse comentário que eu fiz antes, ainda que aqui, né, nesse mundo, nessas leis terrenas, haja injustiça, que algum agressor, né, algum malfeitor não tenha sido culpado, penalizado, Deus
não terá por inocente o culpado. A justiça divina não falha. Pode até tardar aos nossos olhos, mas ela não falha. E aqui, para a gente finalizar, Deus, como o professor brasiliano traz, né? Deus, como justo juiz, só castigará os impenitentes. Ímpios, que é isso, impenitente, Jardel? São os ímpios que rejeitam a misericórdia divina. Ou seja, ele é justo por isso. Ele não chega lá e dá o castigo sem a pessoa ter chance. Ter direito à fala, à réplica, à tréplica, né? Ele dá ali, faça isso, eu te perdoo, dá sinais durante a vida da pessoa, né? Para a pessoa tentar se arrepender, tentar aceitar. Ele bate a porta, mas é a pessoa que tem que abrir. Se a pessoa não abrir a porta, já era. Então o ímpio rejeita a misericórdia divina. Depois de um tempo determinado de avaliação, que pode ser chamado de juízo investigativo. Então tem esse tempo todo aí que o pessoal fala da porta da graça está aberta. Ainda hoje a porta da graça está aberta. No dia que a porta da graça se fechar, a Bíblia fala isso, né? Esse juízo investigativo vai acabar. Ou seja, a partir daí, as ações não vão contar mais para a sentença de Deus. Então, por isso que a gente tem que agilizar o nosso lado, né? E estar firme diariamente, porque a gente não sabe também qual o dia exato que Jesus vai voltar. Então, aqui, foi assim no dilúvio, foi assim com Sodoma e Gomorra, e será assim no tempo do fim. Então, antes de tudo acabar, Deus vai dar uma chance, vai clamar, até as pedras vão clamar, vai falar da verdade, do sábado, de obediência, da lei de Deus, para não seguir as leis, as imposições humanas. Então, ele vai ter pastor, vai ter até criança vai falar. Se for necessário, as pedras vão falar, os idosos vão sonhar, vai ter tudo para as pessoas enxergarem. Então, Deus vai dar a oportunidade. Se a pessoa não enxergar, negligenciar, achar que vai sobrar. Deus oferece seu perdão, liberta o justo das mãos dos ímpios e então determina o juízo executivo sobre os que rejeitam o seu amor e seu perdão. Uma coisa, porém, fica explícito nessa situação. O julgamento inclui o povo de Deus e também os ímpios. O salmista sabe disso e confia na justiça divina para que possa ser avaliado segundo a misericórdia do Senhor. Amém, né? Que a gente possa estar atento a isso, fazer a nossa parte, colocar nosso estilo de vida de uma forma cristã, seguindo os preceitos bíblicos, os valores, os princípios, porque não é fácil, né? A gente no dia a dia, com nossos amigos, com os inimigos, com as pessoas que não querem mal, com os injustos, a injustiça social desses políticos, da justiça terrena que deveria ser justa, mas às vezes está beneficiando o bandido, né? Enfim, e a gente fica assim, caramba, como é que eu vou orar? E a Bíblia fala isso, para a gente orar pelos nossos governantes, orar pelo sistema, orar pelo nosso planeta, orar pelos políticos e tentar esperar a misericórdia de Deus para que a gente possa herdar a vida eterna, independente do que aconteça aqui. Tá bom? Então, se você gostou, curte aí, comenta, escreve aí as respostas que eu pedi para você aqui no comentário, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber as notificações aí dos vídeos novos que eu trouxer para você. Tá bom? Então é isso, eu espero ver você amanhã, na quarta-feira, para a gente ver o que esse guia maravilhoso de estudo da Bíblia traz para a gente. Forte abraço, sucesso, fique com Deus.